Difícil, né? Complicado. Começar esse vídeo com um bom dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h26 da madruga. Então, como diria aquela música Na Madrugada, do grupo Bom Gosto, é na madrugada que o homem perdoa seu grande amor. Mas é difícil, né, família? Muito difícil perdoar o time tomando um gol com 1 minuto e meio. O Lucas Piton, um tal de Vinicinho, vem pra dentro dele, ele vai assim, ó, pra trás. Se o Vinicinho vai carregando a bola, o Piton ia parar lá perto do Léo Jardim. Aí o João Vitor tá marcando o cara. Esquece, tô em casa, tô relaxado, tô com a família, faz o gol aí, domina no peito, o cara acerta o chute. Ai, não é fácil não. E aí eu tô aqui, família, com a tabela, com os jogos também, porque o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. E eu tô com uma dificuldade de aceitar isso. Como é que pode? Com todo respeito aos jogadores, à instituição, ao clube, mas como é que pode o Vasco ter 7 derrotas em 11 jogos? E o Mirassol, em 10 jogos, porque vai jogar amanhã contra o Sport em casa, em 10 jogos, duas derrotas. Isso tem que ter uma explicação assim que... Ah, Thiago, o time do Vasco é horroroso. Sabe, não pode ser só isso, cara. Não tem que ter alguma explicação. Ai, mas é isso, família. A gente vai falar aqui da classificação, dos jogos desse domingo. E se você tá com alguma paciência para falar de Vasco, debater, né, a atuação de ontem e projetar, claro, a sequência do Vasco no ano, eu te convido aqui que a gente vai reagir ao De Aranha, um comentarista que eu gosto muito, e claro que ele faz uma análise geral, mas ele não foca em quem é fácil focar. Por exemplo, um João Vitor ou qualquer outro jogador. Ontem, por mais que ele elogia bastante o Verratti, ele fala muito sobre o Verratti e também sobre o Felipe Coutinho. Muito interessante, porque eu falei assim, cara, será que só eu estou enxergando o jogo dessa forma? A leitura do Dé, ele é muito parecida com a minha. Muito parecida com a minha em relação a Coutinho e Verratti. Chegou a hora de repensar esses dois jogando juntos, o mais rápido possível, Fernando Diniz. E separei aqui, né, 3 respostas do Fernando Diniz também pra gente debater. Ele falando que é um absurdo perder o jogo de ontem, depois de ter criado mais de 20 oportunidades, né, 20 chutes ao gol adversário, enquanto o RB Bragantino deu 4 chutes. Ele fala do Felipe Coutinho, é uma resposta bem maneira também aqui pra gente debater, família vascaína. Então chega aí, que nesse domingo, cabeça cheia, cara de bunda, né, falar um pouco aqui desse time que tanto me irrita e te irrita também. Vamos lá, ó. Nada ajuda nesse momento, família. Tá aí, os jogos de hoje, né, Mirassol jogando daqui a pouco, né, às 11, provavelmente vai conseguir aqui uma vitória. Tem também Juventude e Grêmio, e aqui eu já começo, né, a gente já tem que fazer a matemática. Já tem que aqui olhar para esses jogos e torcer por um empate ali, né, para o Grêmio no distanciar, e o Juventude também, né, não encostar no Vasco. Santos e Botafogo, né, sou obrigado a torcer aqui para o Botafogo, ou torcer para o Santos não ganhar, né, porque tem uma diferença. Fortaleza também, que está lá embaixo, não pode ganhar. Ceará e Galo já está um pouco mais acima, né, na verdade não, o Ceará tem 15 pontos, tem um jogo a menos, né, que vai jogar contra o Botafogo, então tá ali, né. O empate seria mais interessante. Corinthians e Vitória. Torcer aqui, cara, pro Vitória perder. Cruzeiro e Palmeiras não é a nossa resenha. Internacional tá próximo ali da gente, né? Tá com... Quantos pontos? Internacional tá com 11, mas é um time que dificilmente, né, vai brigar para não cair a princípio, né, família vascaína. Eu começo aqui, nesse momento do campeonato, secar muito os times que estão ali, né, na parte de baixo. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma pressão em relação ao Vasco com essa bendita dessa zona de rebaixamento. Então, se nesse momento já é um time pressionado, né, que entra sempre errando muito, imagina jogando no Z4 como foi lá em 2023. Né? Me parece que o espírito que foi criado naquele ano ali de 2023, de cada jogo uma decisão de muita pressão, eu sinceramente, eu sei que tem muitos jogadores, né, daquele período ali, mas eu sinceramente eu não sei, família, porque me falta um pouco de personalidade nesse time, não sei, cara. Coisa estranha, assim, igual o que eu tô falando, como é que pode Mirassol 10 jogos perder 2 e o Vasco perdeu 7, com muitos erros individuais. E ontem eu nem vou falar, né, que a galera sempre me cobra aqui, pô, Thiago, nunca o adversário tem mérito para ganhar do Vasco. Não, ontem teve. Ontem teve, correu mais que o Vasco, né, preencheu mais os espaços, pressionou o Vasco, dificultou o jogo do Vasco. Por mais que o Vasco chegou, né, criou bastante, teve ali as oportunidades, né, poderia jogar 2, 3 dias que nada ia acontecer, família Vasco. Então, nesse momento, o Diniz vai falar sobre isso aqui, o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro é terrível. Né? 11 jogos, 10 pontos, e aí você deixa de pontuar em casa sabendo que você tem uma dificuldade gigantesca de jogar fora de casa, como por exemplo, né, o Vasco ainda vai ter aí o jogo contra o São Paulo no dia, me perdoe, no dia 12, dia dos namorados, me corrijam aí se eu estiver errado, e aí você conta com mais uma derrota
fora de casa, vai ter um período bom, né? Pelo menos umas 2 semanas para trabalhar o time, parte física, né? Os conceitos de Fernando Diniz, mas fora de casa o Vasco é uma mamata. E deixa de pontuar em casa, complicado. Eu sei que muita gente está utilizando o argumento que deu a lógica, né? Hoje o RB Bragantino é um time que está na parte de cima da tabela, mas a gente precisa lembrar, o RB Bragantino brigou para não cair no ano passado. Brigou até a última rodada ali para não cair. Né? Aí contratou jogadores que disputaram também. Brigaram também para não cair, que é o caso do Lucas Barbosa, que é o caso do Isidro Pita, sabe? Mas aí entra naquele conceito que eu tô falando aqui com vocês, família. O Vasco precisa olhar para o mercado nessa próxima janela e contratar jogadores com saúde, pelo amor de Deus. Porque quando não dá tecnicamente, vai ter que dar fisicamente. E é isso que acontece com o Mirassol, é isso que acontece com o RB Bragantino. Tecnicamente falando, né? O RB Bragantino não fez muita coisa para ganhar do Vasco. O RB Bragantino correu. O RB Bragantino correu. Não, que isso, Thiago, eles tocam bem a bola. Toca porque é fácil. Toca porque é fácil contra o Vasco. Porque o Vasco, pra chegar ali, pra pressionar o zagueiro, é uma tartaruga. Aí o cara consegue achar os passes. Eu vou jogar contra o Vasco. O Verratti me marcando, com o time pressionando, eu vou jogar contra o Vasco. Eu vou sair jogando contra o Vasco toda hora. É uma diferença. Por isso que a gente fica criticando muito a defesa do Vasco, mas é complicado. Pô, será que o Mirassol tem uma defesa melhor que o Vasco? Será que o Ceará tem uma defesa melhor que o Vasco? Não é só isso. Nossa, se você parar para analisar todo o contexto, a defesa do Vasco é muito prejudicada. Muito prejudicada, porque a galera do adversário sai com tranquilidade, filho. Sai com tranquilidade. Diferente da defesa do Vasco, sabe? Mas assim, família, pro vídeo não ficar muito longo, já falei pra caramba aqui, né? Quase 8 minutos. Vamos reagir aqui juntos o De Aranha e também o Fernando Diniz falando sobre essa derrota do Vasco. Vai na tela. Assim como o torcedor do Vasco já está cansado de apanhar, de sofrer, e continua aqui, firme, presente. Que torcida maravilhosa. A mesma coisa eu, Rafa, como comentarista. É muito fácil eu chegar aqui e soltar o bicho. Não, nem precisa. Pega aqueles meus vídeos antigos, de 5, 10 anos atrás, que eles se tornam atualizados. Volta e meia, volta tudo à baila de novo, eu dizendo: quem vai ser Vasco? Quem vai dar uma camisa de presente pro seu filho? Aquela história toda que vocês sabem. Não vou me tornar repetitivo. Todos nós sabemos a qualidade do time do Bragantino. Nesse momento, o Bragantino é o líder do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato da regularidade, dos bons elencos. Por quê? Porque é um campeonato de 38 rodadas. O Vasco tem elenco para disputar esse campeonato? Não, não tem. O que o Vasco pode surpreender são nas Copas. O que é Copa? Copa do Brasil, Sul-Americana, que o Vasco está na repescagem, é muito possível no jogo eliminatório ele continuar na Sul-Americana. Vamos lembrar que no ano passado o Vasco só não foi finalista da Copa do Brasil, porque aqui mesmo, em frente a mim aqui, o Hulk pegou um pombo sem asa e meteu lá na gaveta no jogo que o Vasco vencia por 1-0. Empatou o jogo e o Atlético entrou na final. Acabou até perdendo o Flamengo essa final. Mas o Vasco chegou lá. Agora, nós estamos falando aqui de Campeonato Brasileiro. Cadê o elenco do Vasco? Não tem. E para piorar as coisas, não tem reforço. Tem um técnico que é muito capaz, é um técnico ousado, que tem a maneira dele de jogar e que não teve tempo ainda nem como treinar esse time limitado. Esse time que do meio para frente é muito limitado, não tem reservas. Setor defensivo é falho. A gente vê aqui, canta em prosa e verso, o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Tietê ali no meio do campo e o Verratti lá na frente ao fazer os gols, principalmente o cruzamento do Piton. O que o Vasco tem? Família, concordo plenamente aí, né, em relação às opções, mas tem que mexer, cara. Tem que mexer. O Diniz demora muito a mexer. O Dé vai até falar sobre isso. Tem que mexer porque você também não adianta você segurar um jogador que você, você não tem no banco um jogador do mesmo nível que vai entregar a mesma dinâmica. Mas o que adianta? Se fisicamente ele não contribui mais, ele não aguenta correr. Poxa, 30 minutos do segundo tempo, 30, 31, o RB Bragantino ficou uns 3, 4 minutos tocando a bola, pô. E o Vasco precisando do resultado. Isso é absurdo, pô. Não tô falando mal aqui do Nuno, do Ryan e do Verratti. Mas os caras não estavam aguentando mais, pô. E o Diniz não mexeu, pô. Ah, mas não dá, tipo, pô, dá, cara. Dá, não tá dando ali, ó. Não tá dando, não tá acontecendo nada. Então eu vou botar gente com sangue novo. Gente com disposição pra pelo menos correr, sabe? Mais do que isso. Não. E para completar o expediente, perdeu o Verratti. Que, aliás, nos últimos jogos o Verratti está fedendo.
Não é pelo número de oportunidades perdidas. Até porque ele é um jogador veterano, limitado, não tem velocidade. Fora da área é uma piada. Concordo. Fala isso aqui o tempo todo. O Fernando Diniz não pôde fazer nada. Com a sorte do Vasco. A sorte do Vasco é que tem um mês agora. Fernando Diniz treinar, fazer jogos amistosos e procurar uma formação que condiz mais com o que o Vasco tem. Porque o certo mesmo seria contratar pelo menos uma meia dúzia de jogadores. Contratar mais zagueiros, contratar armadores, contratar pelo menos mais 2 bons atacantes, colocar o Ryan na verdadeira posição dele, que é centroavante. É o único jogador veloz que o Vasco tem, é o Ryan. Aí fica jogando aqui na beirada, quando na verdade o ponto é o Paulo Henrique. É muito complicado a gente tentar aqui não apontar os defeitos do Vasco nesse jogo, que não é desse jogo aqui, viu, Rafa? Não é, André. Não é, meu querido ouvinte da Super Rádio Tupi, você, torcedor do Vasco. Os erros do Vasco aqui já são comuns, a gente já sabe de... Muitos erros. Todo torcedor do Vasco sabe, mas ele vem na esperança, porque é um time lutador. É um time que corre, sai todo mundo cansado. Você vê visivelmente 4, 5 jogadores quando acaba o jogo, tudo esticado ali no chão, de cansado, de correr errado. E o Bragantino? O Bragantino veio aqui em São Januário e com 2 minutos de jogo, aliás, 1 minuto e meio, está ganhando de 1-0. Vocês lembram que eu falei? Que o futebol são os detalhes que mudam a história do jogo. Com 2 minutos aqui, o Bragantino já estava ganhando de 1-0. Quando quem precisava vencer era o Vasco, jogando em casa. Claro, teve 5 oportunidades no primeiro tempo. 2 do Ryan, 2 do Verrete e uma do zagueiro João Vitor. Claro. Falei isso no vídeo de pós-jogo. Espalmola, bateu na trave. E no segundo tempo? Quando eu disse que o futebol é 2 em 1, porque não vai acontecer rigorosamente o que acontece no primeiro tempo, tem que acontecer no segundo. Sabe que no segundo tempo o time do Bragantino vem todo para trás? Baixou as linhas. 3, 4 contra-ataques, poderia ter marcado bem pouco. Mas se trincheirou dentro da área, fez 5 substituições. O seu bom técnico, o Fernando Seabra, que tem um elenco qualificado na mão. Não é, cara. Não é, eu discordo. Que o Matheus Carvalho entra no lugar do Jair no intervalo, com o Vasco perdendo 2-0. Todo mundo sabe que o Jair tem uma qualidade do meio para frente melhor do que o Matheus Carvalho. Mas por quê? Porque não tem mais ninguém para pôr. Ele tinha o Hugo Moura, mas tô perdendo. O Jair deve ter pedido. Não, o Moura não estava no banco. E ele faz as outras alterações aos 33 minutos. Muito. Colocou o Adson no mesma análise que eu. Que samba pra lá, samba pra cá, mas não sai do lugar. É uma decepção realmente, Felipe Coutinho. E o Alex Teixeira, que já foi um grande atacante. Hoje não é mais. É mais um peixe aí do Felipe Coutinho que ele trouxe pra cá. Essa é a verdade. E no lugar do Lucas Freitas, o zagueiro, Fernando Diniz ousou, foi pra frente. E só teve uma chance. Tá bom, 2. A do Verrete aos 11 minutos. Rapaz, incrível o gol que o Verrete perdeu. Sozinho dentro do gol, só cumprimentar para dentro do gol, ele cabeceou para fora. E para dizer que não teve uma outra chance, teve num cruzamento do Adson, que o Alex Teixeira, pasmem você, deu uma cabeçada também de dentro. Pasmem você, der. E o goleiro Cleiton conseguiu colocar para escanteio. Foi só. Volume, intensidade, o Vasco teve. Talvez, se eu não me engano, 12 escanteios. Intensidade não. Intensidade. E daí? Porque futebol é bola na rede. E aí falta qualidade ao Vasco. Parabéns ao Bragantino, que para mim não foi nenhuma surpresa, líder do Campeonato Brasileiro. Se vai ter caixa, se vai ter camisa para poder continuar com essa pegada, disputando essa competição do jeito que está disputando, bom, 11ª rodada, são 38. Realmente não sei se o Bragantino tem caixa para disputar o título, mas até agora, nesse momento, com inteiro merecimento. Pode perder a liderança do Palmeiras, pode perder até a liderança do Flamengo, não é? Pode sim, porque de repente, dependendo do resultado. Mas é os protagonistas do campeonato. E hoje aqui, vou repetir, eu salvo a barra no Vasco do Paulo Henrique e do Tietê. No Bragantino, só destaque. Do goleiro Cleiton ao ponto esquerda, Vinicius. Como tem jogadores de qualidade, como são bons os 2 atacantes, o Sacha e o Pires. Cara, eu não consigo concordar com isso. Eu não tô falando que é um time horroroso não, tá? Um time horroroso na liderança do campeonato. Mas, família, explica isso. Foi um time que brigou para não cair ano passado. Foi um time que brigou para não cair até a última rodada do ano passado. E esse time hoje é líder da competição. Não é que é um time qualificado. Não é. É um time hoje organizado. É um time hoje que corre muito,
tem muita intensidade, tem muita aplicação tática. E hoje no futebol brasileiro, isso faz a diferença. É isso que hoje falta ao Vasco. Quando não dá tecnicamente, quando as coisas não acontecem na parte técnica da coisa, é o passe, é um lançamento, acertar aqui, acertar ali, no Vasco falta fisicamente. Falta. O RB Bragantino não fez uma grande partida técnica. Não fez. Pô, chutou 4 bolas no gol. Não foi um massacre do RB Bragantino, mas correu, marcou, pressionou nos momentos certos, porque tem essa força. O Vasco não tem, o Vasco é lento, o Vasco é mole. Os 2 homens de frente que iniciam a pressão é Coutinho e Verratti. É muito lento isso. Sabe, não tem encaixe. Ele vai continuar falando aí. É um desfila em campo, um jogador de muita qualidade. O que dizer, por exemplo, do Juninho Capixaba? Jogou muito, o Juninho Capixaba jogou muito. Grande pra cacete. Lateral esquerdo jogando de zagueiro. Deitou e rolou. E se eu tivesse que escolher o Mortinho em campo, eu teria muitas dúvidas entre o Felipe Coutinho e o Verratti. Mas eu posso escolher, Rafa? Vai. Eu vou ficar com o Verratti. Bicampeonato para o Verratti, eu também o escolhi no jogo contra o Fluminense, porque ele fez um gol contra. Eu queria saber o que o Verratti estava fazendo quando fez o gol contra, que se não foi nem falta lateral, nem escanteio, o que ele estava fazendo dentro da área do Vasco, e fez um gol contra. O Vasco vencia por 1-0. Então o Verratti hoje fedeu de novo. O que perdeu de gols, o que tropeçou na bola, o que reclamou de todo mundo, é uma grandeza. Lamentavelmente, ele precisa ser orientado para poder jogar dentro da área, que dentro da área ele realmente, de cabeça, porque com os pés, raramente ele vai fazer um gol usando categoria que ele não tem. Mas ele é um centroavante diferenciado, dos melhores que o Brasil tem, mas precisa chegar a jogada para ele. Então aqui hoje, não foi o Vasco que perdeu. Que fique bem claro para todo mundo, para os ouvintes da Super Rádio Tupi, espalhado por esse imenso país, que aqui em São Januário, venceu o Bragantino. Muito melhor, muito merecido, um time de muita qualidade. E meu abraço, meu beijo fraternal aos milhões de torcedores do Vasco, espalhados por todo mundo, por todo o país. É como diz o ditado, né? Não há mal que vai durar para sempre. Um dia vai acabar. Tá demorando pra cacete, né, torcedor do Vasco? Tem idade, irmão. Bota anos, só toca o lado B dessa desgraça desse disco, né? Mas vai passar. Eu espero estar vivo para poder passar, sem críticas, sem ficar esculachando mais. Eu já falei, eu acho que é um presente pra gente ter o Felipe Coutinho aqui. Antes de começar aqui a reagir ao Diniz, ele vai começar falando do Coutinho, depois uma análise da partida. A gente precisa tocar nesse ponto aqui rapidamente, tá? O Diniz falava muito isso, né, quando ele era treinador de outros times, né, que o torcedor fica falando que não presta, que não serve, aí o cara sai, né, aconteceu acho que isso com o Caio Paulista, que saiu para lá, e teve outro jogador que também saiu e rendeu em outros clubes. Então aqui eu não tô aqui para falar que Coutinho e Verratti, não dá mais, não renova, chega, já deu, não é isso. Não é isso. São jogadores que podem sim ser muito importantes, como o Verratti é. O Verratti é o artilheiro do ano, o Verratti é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, então ele é muito importante. Só que esse encaixe é muito difícil de dar certo, porque você tem um meia que tem uma dificuldade física, que não explode, que não arranca, que não conduz essa bola em movimento, ele precisa associar os passes para encostar no gol, né, para ter uma possibilidade de bater no gol, que é a característica principal dele. Só que aí ele olha aqui na frente dele, ele tem um centroavante que não sabe nada de bola. Não sabe? Tem um cara que eu sigo na rede social, né, e ele fala isso, o Verratti, eu amo o Verratti, ele é um dos jogadores mais importantes e tal, aqui do atual momento, só que ele é um dos piores jogadores que já passaram pelo Vasco. Tecnicamente falando, eu concordo. Cara, tu viu o chute do Verratti, uma bola que ele tenta pegar assim de bate-pronto? Todo torto? Pô, aquela bola ali é no mínimo pra você chamar, velho, pra tentar dominar, tu vai chutar aquela bola todo torto. Foi um chute de Ribamar, pô. Foi um chute de Ribamar. Vocês sabem o lance que eu tô falando? Todo torto, ele tenta uma puxada assim. Poderia ir lá no ângulo? Muito difícil. É muito difícil, do jeito que ele tava ali, todo torto. Ele não domina a bola, ele chuta, sai chutando. Então, tecnicamente, ele é muito ruim. Então, você tem um meia, que é lento, que tem que pá, mas, sabe, você não tem aqui, ó. Aí o Coutinho, ele precisa virar pra cá ou pra lá. Ele não pode olhar nunca pra frente. Nunca pra frente, ou pra enfiar uma bola, ou pra tabelar. Isso não tem encaixe. E sem a bola, os dois vão pressionar. O Vasco perde muito, gente. Poxa, não precisa ser um gênio da bola para ver que isso não funciona, que isso não dá certo. Vai sofrer lá atrás, porque você já tem um lateral que não marca bem. Você já tem um meio-campo que é pesado. Felipe Coutinho é o seu terceiro homem que não contribui na marcação. Seus dois volantes ficam sobrecarregados. Então você tem dois volantes que ficam sobrecarregados. Você tem um lateral esquerdo que não marca bem. E a gente tá vendo aí, a gente viu o PSG, todo mundo corre. Todo mundo marca. O PSG joga sem 9, sem um centroavante, porque a intensidade o tempo todo.
Não tô falando que é o caso do Vasco, não, porque o Vasco também não tem a qualidade técnica dos caras. Mas é o que eu tô dizendo aqui, quando não dá tecnicamente, vai ter que ser na vontade, vai ter que ser preenchendo um espaço aqui, fazendo uma cobertura ali, ganhando em velocidade aqui. Então, quando falta técnica, o Vasco não tá bem tecnicamente, não tem físico. É um time lento, é um time mole, é um time que é facilmente pressionado e não consegue pressionar. Porque hoje, muito bem, a dificuldade que o Vasco teve para sair jogando, o RB Bragantino poderia ter. Mas como? Como a gente não sabe. A gente não sabe porque o Vasco não consegue ter essa pressão, ter essa intensidade que o RB Bragantino colocou em cima do Vasco. Então o adversário leva o Vasco ao erro. O Vasco não consegue levar o adversário ao erro. Isso está muito claro para mim. Porque como é que você vai pressionar alguém com Verratti e Coutinho, gente? Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Você vai citar o Fluminense, mas lá tinha o Cano, tinha o Gano, mas tinha o Ares correndo pra caramba. O Cano não é. O Cano me parece que. O Cano eu acho que ele é mais leve que o Verratti, sabe? Assim, é o meu modo de ver. É um ou outro. É um ou outro. Tô falando que um não serve, é um ou outro. Ou o Verratti tem que jogar um jogador mais leve aqui, ou joga o Coutinho, um jogador mais técnico ali, mais rápido também para enfiar a bola, para tabelar. O Vasco vai melhorar. Vai melhorar. Porque ter dois jogadores pesados, cara, a conta não tá batendo. Não está batendo. E aqui é o Diniz falando do Coutinho. Ele é um dos jogadores mais talentosos que eu trabalhei e que eu vi nascer nesses últimos 15 Não tá produzindo nada. Eu tá acho produzindo que ele nada. responsabilidade. O Felipe tinha que participar bastante do jogo. E a gente teve um pouco de dificuldade hoje, principalmente para terminar as jogadas, mas eu acho que ele está crescendo cada vez mais comigo. E ele tem um tipo de personalidade um pouco mais retraída, mas que é dele. Mas isso não deixa dele ser um 10. Ele chamou responsabilidades e foi o melhor jogador do Liverpool durante 2, 3 anos, numa época que o Liverpool estava jogando muito bem. Então, ele tem sido, que comigo, pelo menos assim, que eu considero um jogador que tem chamado a responsabilidade, sim. Ele participa da construção, ele participa do jogo, ele ajuda a destravar e clarear o jogo. Algumas vezes, sim, concordo. Com ele. O que hoje não dá para admitir é perder um jogo que você finaliza 20 vezes e o adversário finaliza 3 ou 4. Então, a gente hoje está discutindo mais o resultado, que nesse momento aqui é a coisa mais importante. A gente precisa ganhar o jogo. A gente não pode perder um jogo que se finaliza outro. O adversário fez muito pouca força para a gente hoje. Se pegar, provavelmente é o jogo que o Red Bull finalizou menos vezes durante o campeonato. Mas conseguiu fazer 2 gols. A gente não fez nenhum no Red Bull. Reagiu diferente. Reagiu diferente e isso passou para o torcedor. Porque era normal, com 2-0, a gente ser vaiado o segundo tempo inteiro. O time conseguiu empurrar, mas não conseguiu ser efetivo. Foi tendo chance, bola parada, chute fora da área, bola de cabeça, de rebote. E o Bragantino soube se defender. Teve mérito para ganhar o jogo. Não é que o Bragantino não mereceu, o Bragantino mereceu ganhar. Porque eles foram efetivos, quando eles precisaram defender, eles deram a vida para se defender e conseguiram evitar que a gente fizesse o gol. O céu de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto. Que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E ele deixou o jogador finalizar. E, de maneira geral, o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez o gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Família, basicamente bate com o que eu estou falando aqui. De fato, com a bola, o time não foi tão mal. Criou, né? Eu anotei aqui, foram 5 oportunidades no primeiro tempo e algumas no segundo tempo, mais, né, num jogo de força, assim, de bola na área e tudo mais. Não chegando tecnicamente, mas criou algumas oportunidades. Agora sim, a bola é um time muito frouxo. Não é frouxo de não estar entregando, de não ser homem, não é frouxo de marcação, de lentidão. Cara, não entra na minha cabeça, família, como é que pode um Mirassol da vida ter 2 derrotas na competição, o Ceará ter 2 derrotas, vocês não vão botar na minha cabeça, o próprio RB Bragantino, 10 pontos fora de casa. Qual é a diferença quando você olha para o papel, para cada time desse? Mirassol, Ceará e RB Bragantino, sabe qual é a diferença? A força, a vitalidade, o tesão, porque tecnicamente as coisas não acontecem, e aí falta isso. Falta velocidade, falta intensidade, falta o contra-ataque.
falta, né, fazer uma cobertura. Isso é muito claro assim na minha forma de analisar. Você pode até colocar o contexto da pressão, que é jogar no Vasco e tudo mais. Mas, pô, não é possível. Posso até concordar com você, mas não pode ter essa diferença toda. Como é que um time do RB Bragantino, que brigou para não cair no ano passado, o Vasco classificou para a Sul-Americana, esse time tem 10 pontos fora de casa e o Vasco tem 0. Esse time tem 7 vitórias, o Vasco tem 3. Ah, não, cara, não. Esse mesmo time, esses jogadores que estão aí com as peças certas, com as características certas, vão performar. É só encaixar isso aí direito. Não dá mais, vai ficar insistindo nisso. O time, quando não for bem tecnicamente, aproveitar as oportunidades, como foi contra o Melgar, como foi contra o Fortaleza, vai passando o tempo, esse time vai caindo, porque já é um time que está cansado e ele é frágil fisicamente. Então, se tu não aproveita as oportunidades, acontece o que aconteceu ontem. O time cansa, o time morre, o time não pressiona. Então, a minha análise do Vasco é essa. É um time frágil, fácil de ser batido pela sua baixa intensidade, pela sua capacidade física, que é fraquíssima.